Olá, turma da primeira série, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de História, capítulo 2, aula 4, né? É uma aula de revisão. Então, dentro desse contexto, nós vamos falar do descobrimento do Brasil, tá? Então, eu vou abordar esse tema e vou levantar um questionamento com vocês que é super importante, tá, pessoal? Vamos lá. Chegada às Índias. Entusiasmado com a chegada de Vasco da Gama às Índias, por favor acompanhem com a apostila, tá? Em 1498, que entregou para Portugal uma grande quantidade, um grande carregamento de ouro e especiarias, Dom Manuel mandou preparar uma esquadra para voltar às Índias e estabelecer relações comerciais. Aí Dom Manuel mandou preparar uma grande esquadra, uma grande tripulação, e quem comandou essa esquadra foi Pedro Álvares Cabral. Chegaram a uma nova terra chamada Brasil. Logicamente, o Brasil ele foi batizado com esse nome posteriormente, mas já se chamou Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz e finalmente foi chamada de Brasil. Ok. Até aí, pessoal, essa história todo mundo já conhece, No fundamental, vocês trabalharam história e já conhecem essa parte da nossa história. Beleza, tá? Controvérsias quanto ao descobrimento. Bom, aqui o que eu vou abordar, que isso é super importante, é uma questão da gente levantar um questionamento, Antes do Brasil ser descoberto, o Brasil foi descoberto em 1500, Portugal e Espanha fizeram tratados para assegurar terras que supostamente seriam descobertas, Então, e que já foram descobertas. Vamos lá. Então, o que acontece? O Papa Alexandre VI traçou uma linha imaginária 100 léguas, cerca de 600 quilômetros, da costa das ilhas de Cabo Verde, na África. Então, essa ilha, na África, ela foi um ponto de referência para esse mapa, para esse documento, para esse acordo divisório. Então, ficou combinado da seguinte forma: as terras a oeste ficariam com a Espanha e as terras a leste ficariam com Portugal. Esse tratado, tá? Sendo que a América já tinha sido descoberta por Cristóvão Colombo em 1492. Um ano após, fizeram esse acordo aqui. E o Brasil foi descoberto em 1500. Então, Portugal já sabia da existência de terras, E não foi uma suposição, pessoal, tá? Existem registros de expedições antes do descobrimento do Brasil. Então, não é uma questão de desconstruir a história. É uma questão da gente estudar, pesquisar e raciocinar em cima desses acordos aqui, tá? Então, esse acordo ficou conhecido como Bula Intercoeteira, tá? De 1493, ou seja, 7 anos antes do Brasil ser descoberto. Beleza? Beleza. Vamos lá. Porém, Portugal não ficou satisfeito com esse tratado. Olha aí mais uma evidência, pessoal, tá? História e investigação, ok? E aí, no ano de 1494, foi estabelecido outro tratado, outro acordo entre Portugal e Espanha, chamado Tratado de Tordesilhas. Dentro desse contexto, desse tratado, ficou estabelecido o seguinte: 370 léguas, tá? Cerca de 2.440 quilômetros, ficou estabelecido
a oeste de Cabo Verde, que as terras descobertas a oeste ficariam com a Espanha e as terras a leste ficariam com Portugal. Bom, os portugueses, como os espanhóis, eram duas superpotências na época, né? Tinham condições financeiras, geográficas, né? Estrutura para as expedições ultramarinas, né? Então eles estavam em busca de outros territórios para explorar ouro, pedras preciosas, tudo que pudesse ser comercializado, tá? Então o que acontece? Podemos concluir o seguinte, que antes do descobrimento do Brasil, um ano após o descobrimento da América, foi estabelecido 2 tratados, a Bula Intercoeteira e o Tratado de Tordesilhas entre essas 2 potências, né? Então, o que acontece? Com o tempo, Portugal não estava satisfeito. Portugal queria mais terras. Ele começou a desrespeitar o Tratado de Tordesilhas e a invadir terras que pertenciam à Espanha, né? Por isso que o nosso país tem essa extensão territorial, né? É um país com dimensões continentais, tá? Porque Portugal foi conquistando território, foi invadindo, foi destratando, desrespeitando os acordos, tá? Portugal estava certo? Portugal estava errado? Não temos como julgar nem avaliar, né? Como eu sempre falo para vocês, na história não fazemos juízos de valor. Eram homens, filhos do seu tempo. Então eles estavam a fim de conquistar, né? Ninguém estava a fim de fazer acordo, ser bonzinho, né? Eles rivalizavam entre si. Então, pessoal, qual o objetivo do estudo de hoje? Podemos entender que tanto Portugal quanto Espanha já tinham ciência, né? Já tinham consciência de que existiam terras, né? Dentro dessa região, né? Existem registros de expedições discretas, tímidas, para avaliar toda a América, tá? Então, isso aqui não foi, vamos fazer um tratado porque talvez tenham mais terras a descobrir. Eles já sabiam de tudo, tá? Então, nada é por acaso e nada é aleatoriamente. Tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem calculado, até porque dentro desses acordos, dentro dessas expedições, existiam muitas despesas, né? Tanto o rei da Espanha quanto o rei de Portugal bancavam essas expedições. Então ninguém vai bancar nada a troco de nada. É porque sabe que ali tem terra. Ok? Entendidos até aí? Tranquilos até aí? Então tá. Após esses acordos, né? Após territórios assegurados, começa a questão da colonização da América. Então, Portugal começa a mandar as primeiras expedições entre 1500 e 1530 para o quê? Avaliação de território, né? Primeiro, contatos com os nativos. São contatos, a princípio, amistosos, né? Porque os índios, eles de certa forma eram inocentes. E viam aqueles homens brancos, né, europeus, como deuses, né, como seres sobrenaturais. Então esse primeiro contato, ele foi um contato amistoso, até porque o europeu, ele precisava saber como era aquele território. E quem poderia ser o seu guia turístico? Os índios. E como isso foi feito? Através da amizade, do escambo, né? Olha, tem um pedacinho de espelho aqui, tem um colarzinho aqui. E o índio foi se encantando com aquelas novidades, né? E aí os índios foram mostrando todo o território para os europeus, né? Para os colonizadores. Com o tempo de posse desses territórios, né? De posse, de conhecimento territorial e geográfico, e sabendo que ali existiam riquezas que poderiam ser comercializadas, né? Primeiramente o pau-brasil, que foi amplamente explorado e comercializado. Os portugueses, né, começaram a dominar as nações nativas, os índios, né, e escravizá-los para poder
cortar o pau-brasil, transportar o pau-brasil até o litoral, né? Até ali ao navio. Então, pessoal, tudo tem um objetivo, tá? Um objetivo atrás do outro, com a finalidade de lucro, né? De defesa de território, expansão de território, exploração das riquezas naturais da terra, né? E usar o índio como mão de obra, tá? Mão de obra escrava, tá, pessoal? Então, esse primeiro contato do europeu com os índios acontece dessa forma. Depois é usada a violência. Por quê? Porque toda conquista nem sempre ela é feita com a violência, né? Ela é feita através da amizade, da persuasão, do convencimento, né? Quando essas coisas, essas atitudes começam a se tornar pouco eficientes, né? Aí o europeu parte para a violência, né? Em grande vantagem, por quê? Porque eles possuem armas, né? Pólvora, e os índios não, só flechas, né? Então, é um embate, é uma luta injusta. Não só pela violência, mas pela questão também das doenças. Existe um livro chamado Da Cruz à Espada, de Rogério Romano. Ele explica que todo processo de conquista se dá pela violência, pela questão da persuasão, pela questão da cruz, né, que é a catequização dos índios, e pelas doenças. Por quê, pessoal? São milhões de índios contra algumas centenas de colonizadores, né? Então eu tenho que dizimar um pouco essa população e só deixar o necessário para os meus interesses. Então, uma gripezinha, né? Uma gripe, um europeu chegando em uma aldeia com uma gripe, ele dizima toda a população daquela aldeia. Por quê? Porque os índios, até hoje, eles não têm a mesma imunidade que o homem branco, tá? Então, até hoje, se um homem branco chegar numa aldeia, uma gripe, uma febre, uma infecção, ele vai matar a aldeia inteira. Então, isso também era utilizado, tá, pessoal? A persuasão, a troca, a amizade, tapinha no ombro, a violência, que é a espada, né? A catequização, que é uma forma de dominação também, né? Dos índios, e a questão das doenças, tá? Então, que isso fique bem claro, tá, pessoal? Que o processo de conquista não se deu por um único fato, um único motivo, bom? Bom, qual foi o objetivo da aula de hoje? Todos nós já sabemos do contexto, né? Da questão da conquista do Brasil, da conquista da América, né? Importante vocês ressaltarem essas duas questões aqui, da Bula Intercoetera e o Tratado de Tordesilhas, tá? Bula Intercoetera, ela foi assinada em maio de 1493, estabeleceu um acordo entre Portugal e Espanha, tá? Tratado de Tordesilhas, 1494, também um tratado entre Portugal e Espanha, porque dentro daquela temporalidade eram as duas superpotências mundiais, tá? Bom, a questão da colonização da América, a questão das conquistas, né? Como se deu. E eu proponho um trabalho para vocês. Vamos lá, qual é esse trabalho? Vou explicar. Responda. Por que os tratados, tanto a Bula Intercoetera quanto o Tratado de Tordesilhas,
foram feitos antes do descobrimento do Brasil, em 1500? Bom, não quero, como eu sempre falo, não vou aceitar, gente, infelizmente eu não vou aceitar, tá? Cópia da internet. Isso aqui é questão de vocês assistirem a aula, tá? Podem fazer uma pesquisa? Podem, para servir de embasamento, mas respondam com suas próprias palavras, tá? Aqui não tem mistério algum, é questão mesmo da gente fazer um cálculo, né? E um raciocínio com relação a esses tratados antes do descobrimento do Brasil, tá bom? Então peço que vocês escrevam de próprio punho, tá? Escrevam por si mesmos, tá bom? Bom, exercícios propostos, tá? Exercício número 3, página 8, questões 8, 9 e 10, tá bom, pessoal? Estarei disponível, qualquer dúvida estarei aqui para esclarecer as dúvidas para vocês, tá? Desejando a todos tudo de muito bom, um forte abraço e até a próxima aula, tá bom?